A guerra terminou com o cessar-fogo do Império Alemão e a vitória dos aliados. A Alemanha deixou de ser um império e perdeu uma parte de seu território. O Império Austro-Húngaro e Otomano foram completamente desmontados e o mapa da Europa foi totalmente redesenhado. Após isso, em 1919, o chamado Tratado de Versalhes foi assinado. Os termos impostos à Alemanha nesse tratado incluíam, além da redução do território alemão, uma restrição ao tamanho do seu exército e uma indenização pelos prejuízos causados durante a guerra. Como nós sabemos, a Alemanha se sentiu humilhada por esse tratado, e por todo o estrago da guerra, por todo o investimento do esforço de guerra, e por ter que pagar a conta de todo o prejuízo que eles causaram, a Alemanha entrou em crise, o que foi um dos fatores para a chegada de Adolf Hitler ao poder. Entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, ocorreram alguns conflitos locais de menor dimensão, como é o caso da Guerra Civil Russa de 1918, que terminou em 1921 e resultou na criação da União Soviética em 1922, a Guerra do Chaco, que ocorreu entre Bolívia e Paraguai de 1932 a 1935 e foi o maior conflito militar da América do Sul no século XX, a Segunda Guerra Ítalo-Etíope, iniciada em 1935, quando a Itália de Mussolini invadiu a Etiópia, e terminada em 1936 com a anexação da Etiópia pela Itália, e entre outros conflitos locais. Em 1 de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia, teve início o maior e mais letal conflito da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Esse conflito mobilizou novamente as maiores potências do mundo, divididos entre aliados e o eixo. O eixo era formado principalmente pela Alemanha nazista, pela Itália fascista e pelo Japão imperial. Com os países do eixo na Europa começando a realizar suas campanhas expansionistas, e após isso, com o ataque japonês a Pearl Harbor em 1941, o mundo já estava imergido na Segunda Guerra Mundial. Houve também um enorme avanço tecnológico em diversas áreas, além do avanço no equipamento bélico em si. Os aliados realizaram diversas operações contra o Japão no Oceano Pacífico, invadiram a Itália fascista e por fim cercaram a Alemanha nazista. A guerra estava chegando ao seu final. Após a rendição da Itália e da Alemanha, estava apenas o Japão imperial, que se recusava a se render. O Japão foi então bombardeado por 2 bombas atômicas dos Estados Unidos, o que juntamente com as invasões da União Soviética a territórios japoneses, forçou o Japão a se render. Isso ocorreu em 2 de setembro de 1945, pondo fim à Segunda Guerra Mundial. O Brasil também teve uma importante participação nesse conflito, ajudando os aliados na campanha da Itália.